Sexta-feira, meus amigos, você e eu sobrevivemos a esta semana. E por isso eu quero te parabenizar e te dar um presente. E meu presente para você é esta fonte na Rússia. Eu sempre mencionei que a infraestrutura russa ele foi majoritariamente construída durante a era soviética. A tubulação, quero dizer, não aguenta. Ou seja, durou 50 anos, mas agora precisa de reparos que não estão sendo feitos. Este é o resultado. Apresento a vocês uma fonte na Rússia agora. Você não vê isso em nenhum outro lugar do mundo, mas apenas na Rússia. E acredite em mim, isso é como a 10ª ou mais fonte que vejo saindo da Rússia. Então, se você nunca viu uma fonte, parabéns, você acabou de ver, para tornar o seu dia ainda mais. Quero mostrar como a economia russa está realmente melhorando. Porque para essas pessoas está. Isso é Gaza, e um caminhão de cerveja realmente tombou em Gaza e isso é cerveja por toda a rodovia, mas algumas das garrafas de vidro não quebraram. E para os locais, este é o melhor presente que Putin deu a eles, cerveja grátis na rodovia. Olha só isso, ei, até eu ficaria feliz com isso. Mas esses caras vão ter uma noite para se lembrar, nós não. Talvez eles vão ficar bêbados até perder a consciência, então não para se lembrar. E para o terceiro presente que vou te dar hoje é isso. Trem de carga descarrilou na Rússia, evidenciando problemas na infraestrutura do país. Seria uma tubulação? É a infraestrutura elétrica ou os trilhos? A maior parte foi construída nos anos 60 a 80, portanto mais de 50 anos atrás e funcionou muito bem por 50 anos. Mas o fato é que, se você não mantê-los agora, eles estão se aproximando do fim de seu ciclo de vida. E isso resulta em fontes ou descarrilamentos. Agora, novamente, isso não vai prejudicar muito a Rússia, mas eu mostro porque isso simboliza toda a infraestrutura russa que foi construída nos tempos soviéticos. E se esses incidentes acontecerem aos milhares em toda a Rússia, é um dia bastante ruim para Putin. Tudo bem, decidi te dar mais alguns presentes. 2 dias atrás, os ucranianos lançaram este vídeo deles destruindo 2 raras estações de radar contra a bateria russas e Astrub, na região de Netsk. Agora, contra a bateria é o tipo de bateria. Se você atirar artilharia no lado deles, eles descobrirão a origem dos disparos e contra-atacarão sua posição com artilharia. Você pode ver que esta é a estação de radar. Essas estações são raras, caras e muito difíceis de produzir. E eles têm componentes ocidentais neles, que a Rússia não consegue mais obter. Aqui vemos o drone ucraniano entregando um pequeno beijo e um abraço agradáveis. Estou tão feliz com isso. Sabe por quê? Porque esta estação de radar nunca funcionará perto da fronteira estoniana para guiar sua artilharia em direção à nossa artilharia. Porque se for, não está desmilitarizado, está vaporizado. Isso me deixa feliz. É o que eu chamaria de muito bom, mas esse é o primeiro, temos mais um. E este também teve o mesmo destino. Então tenham uma boa sexta-feira, meus amigos. Agora, meus amigos, viajamos para o interior da Rússia, para a região de Orenburg, onde houve um ataque de drone. Agora, isso é 1.000 quilômetros da fronteira ucraniana e os ucranianos enviaram drones até 2 ou 3 mil quilômetros de sua fronteira. O que é peculiar sobre isso é que muitos locais filmaram esses drones voando nesta área. Muitos locais. Como você pode ver nos vídeos na tela, mostrarei mais alguns apenas para enfatizar a quantidade de vídeos diferentes obtidos. E este é o alarme de alerta aéreo em Orenburg. Se você for... Ok, desculpe, não, estou me divertindo, meus amigos. Ok, você entendeu. Vários vídeos de moradores de Orenburg mostram o que eles afirmam estar acontecendo agora. A parte divertida é que unidades de sabotagem ucranianas podem ter cruzado a partir do Cazaquistão. Drones foram avistados perto de bases russas de mísseis estratégicos. A região de Orenburg fica adjacente ao Cazaquistão, sendo um oblast fronteiriço. O fato é que esse tipo de conversa é um símbolo de algum tipo de estado mental na Rússia. Se você está a 1.000 quilômetros da Ucrânia e vê drones no céu, imediatamente pensa que são forças especiais ucranianas e grupos de sabotagem vindos do Cazaquistão.
Isso nos dá uma ideia do estado paranoico em que o povo russo vive, quais capacidades eles projetam para os ucranianos. Estou aqui para lhe dizer que você vê esses relatórios o tempo todo agora. No Twitter, que especialmente a Ucrânia não há forças especiais, não há grupos de sabotagem do Cazaquistão. Isso é uma paranoia. A Ucrânia ela apenas enviou drones, 1000 cliques. Eles podem enviar forças especiais e grupos de sabotagem para o Cazaquistão e Orenburgo. Esta é uma operação massiva com paranoia e medo. Mas o fato de isso acontecer, que os russos pensam assim, mostra para você o quão grande é a posição que eles têm na mentalidade russa, quanta capacidade eles têm. A qualquer momento eles poderiam vir do Cazaquistão. Quero dizer, isso é um elogio ao SPU ucraniano e ao Guru. As operações deles têm sido tão bem sucedidas que a mentalidade russa agora tem uma proporção massiva de medo dedicada a isso. Mas, na realidade, o que realmente aconteceu é que a Ucrânia enviou drones de longo alcance da Ucrânia para a região de Orenburg. Agora, meus amigos, vamos viajar para a região de Kherson e a parte do rio Dnipro ocupada pelos russos. Aqui podemos ver os russos fazendo uma rotação. Bem, eles tentam fazer uma rotação. Bag está ferrado com minas. Bem, havia um bag. Há um canhão autopropulsado Howitzer e o cara falando sobre isso também está se divertindo muito. A propósito, então tem mais. Tem um caminhão. Desculpe, acho que era um Howitzer Toad. Então tem um caminhão e depois tem um BMP. Se eu não estou enganado, essas são esteiras, não rodas, certo? 4 veículos foram desmilitarizados. Essas deveriam ser tropas de rotação para substituir as unidades da linha de frente, mas os ucranianos tiveram uma ideia diferente. Eles entregaram presentes e saudações ao comboio, 4 veículos totalmente destruídos. Neste próximo vídeo, meus amigos, vamos assistir tropas russas, prisioneiros de guerra russos da Ucrânia, sendo trocados de volta para a Rússia. É uma manobra de propaganda filmada pelos russos. Todos eles carregam bandeiras russas, aparentam felicidade e muita saúde. Porque nos campos de prisioneiros de guerra ucranianos, você é alimentado 3 vezes ao dia e até pode trabalhar se quiser. Você pode ligar para casa à vontade. É uma boa vida para eles. Os ucranianos trocados de volta da Rússia parecem muito cansados. A maioria deles está muito doente e alguns até morrem depois que chegam à Ucrânia porque não conseguem melhorar. A questão é, eu acabei de fazer um vídeo de um longo ensaio. Além disso, será lançado em cerca de meio mês. Sobre a hierarquia russa e o que acontece com as tropas que se renderam. A rendição nas unidades russas é observada e mal vista pelo exército russo. Se você fizer isso, estará no nível mais baixo. Se for trocado de volta para a Rússia, esses caras podem ficar felizes momentaneamente, mas será a última vez. Qual que é o destino desses caras? Se chegarem à Rússia, serão enviados de volta imediatamente para a frente, não para as unidades anteriores. Alguns deles podem ter estado nas melhores unidades. Serão enviados para a Tempestade Z, que é o mais baixo dos baixos, onde há prisioneiros, onde há condenados, alcoólatras, drogados, recusadores, e eles serão enviados para o moedor de carne para absorver a munição ucraniana. Então, você sabe qual é o destino desses caras? Eles sobreviveram muito bem no cativeiro ucraniano, mas assim que são libertados de volta ao país de origem, seus dias felizes agora acabaram. E eu quero mostrar a você uma unidade Storm Z, então eu não vou mostrar o vídeo inteiro por ser muito gráfico, mas esta é uma unidade Storm Z. O vídeo foi lançado ontem mesmo. Storm Z é aquele que não deve assumir uma posição ou avançar. Eles são os projetados para absorver a munição ucraniana na primeira onda. Então a VDV ou outras unidades melhor equipadas e treinadas podem seguir em frente quando os ucranianos estão recarregando ou reposicionando, ou tem, você sabe, rotações. Então este é o mais recente bug Storm Z. Eles têm um bug e há 9 caras em cima desse bug, quero dizer, tantos caras quanto você pode caber em cima. Agora é um esquadrão Storm Z. Esses caras do chefe que estava tão feliz em ser trocado de volta para a Rússia, eles vão estar neste bug.
em uma semana ou duas, mas este é o bug de ontem. Ontem o ataque da Tempestade Z aconteceu e foi um drone first person view ucraniano que se chocou bem no meio deles. Fazendo uma névoa vermelha é churrasco de carne moída. Chame do que quiser. São 9 caras contra um first person view. Normalmente você tem que caçá-los um por um. São cerca de 20 a 30 FBVs, pois até uma tropa pode levar 2 drones. Neste caso, você não poderia ser mais preciso do que isso. É um esquadrão inteiro agrupado por quilograma e boom bem no meio dele. Com a liberdade ucraniana espalhando FBV, esse é o futuro desses prisioneiros de guerra trocados de volta para a Rússia. Agora, meus amigos, vamos para o mais novo membro da OTAN, que é a Finlândia. Vamos para a fronteira russa de... olhe para essa fronteira, são 1000 quilômetros. A maioria disso é caixa. Água, corpos muito pequenos, alguns maiores, pântanos, florestas, está muito frio. Os russos têm 3 grandes bases aqui e começaram a modernizá-las ou a construir nova infraestrutura ao redor delas, o que podemos ver nestas fotos de satélite, vídeos de satélite. Putin começou a implantar mais equipamentos nessas 3 bases. Como você pode ver mais equipamentos, é claro que também vemos pontes flutuantes. Aqui vemos equipamentos pioneiros e nós os colocamos em números absolutos. São cerca de 15 a 20 mil tropas valendo a infraestrutura que Putin está ordenando ser construída agora mesmo aqui. Então, no período dos próximos 2 a 3 anos, pode haver mais 20 mil tropas russas na fronteira finlandesa. Mas o que vemos acontecendo do lado finlandês é a construção de uma nova base militar inteira com capacidades da OTAN. Quer dizer, temos F-3, 5 pousando nas rodovias da Finlândia. Eles praticam isso todos os anos. F-16, F-3, 5. A Finlândia está adquirindo F-35. Então vemos o que Israel está fazendo com F-35 no Irã agora. Nenhum F-35 foi abatido no Irã durante toda essa operação que estão fazendo. Então eu vou dizer, por favor, argumente comigo nos comentários, mas essas bases serão alvos massivos para os F-35 finlandeses que não podem ser abatidos pela Rússia, porque eles não conseguem vê-los, eles simplesmente não são capazes de vê-los no radar fabricado pela Rússia. Então sim, pode haver mais 20 mil tropas aqui com o equipamento. A Finlândia só precisa ter muitas bombas planadoras nesses F-35. Como eu te disse no início do vídeo sobre a paranoia e o medo russo de que grupos de sabotagem ucranianos estão em Orenburg, eles não estão. Vou continuar com esse tipo de notícia falsa. A Coreia do Norte supostamente considera enviar 25 mil trabalhadores para a Rússia. A Zona Econômica Especial de Alabuga, principal para Shah, produzia drones de construção e reconhecimento, segundo o Japão e a China. Citando fontes diplomáticas russas ocidentais, Sergei Shoigu acabou de visitar a Coreia do Norte. Por quê? Porque Israel está eliminando a maior parte das capacidades de produção do chá iraniano, o que significa que a Rússia precisava substituir essa cadeia. A logística mudou muito rápido, então eles enviaram Sergei Shoigu para a Coreia do Norte, onde a comunicação revelou que Kim Jong-un agora está pronto para enviar 25 mil trabalhadores para a Rússia. A questão é sim. Eles enviaram 11 mil tropas, metade das quais foram desmilitarizadas em 6 meses pela Ucrânia. Gerenciar 25 mil trabalhadores estrangeiros que não falam russo em um complexo fabril como esse é uma boa manchete, é uma boa, operação de informação, mas é só isso que é. Os russos não têm a capacidade de fazer 25 mil norte-coreanos trabalharem eficientemente ou corretamente na construção desses drones Shahed. Se os russos realmente querem construir os drones Shahed com a ajuda norte-coreana, eles fariam isso na Coreia do Norte e enviariam de volta para a Rússia, enviando 25 mil tropas que poderiam desertar. Você tem que vigiá-los o tempo todo, e os norte-coreanos, assim que puderem, fugirão. Estou dizendo que é uma operação de informação, amigos, mas funciona porque toda a mídia ocidental está relatando isso. Mas aqui vou te dizer e manter minhas palavras, tanto quanto sei sobre esses 2 países e como fazem as coisas. Esta é uma operação de informação projetada para chamar a atenção do Ocidente, não é real. Continuando na operação de informação, esta próxima operação específica feita pelos russos não é puramente uma operação de informação.
Eles estão mobilizando forças no terreno. Nestes vídeos, podemos ver o equipamento do Crimea Pioneer se movendo para frente e para trás na Crimeia. Qual é a linha de frente mais próxima da Crimeia? Claro, Kherson, Rio Dnipro, e este é um equipamento específico para a travessia de rios. Podemos ver pontes flutuantes bem aqui. Tudo foi filmado pelo grupo partidário de arte ucraniano Atesh. E tem muito desse equipamento, olha só, quanto disso, mas está se movendo para lá e para cá na Crimeia. O objetivo disso é fazer os ucranianos pensarem que os russos vão atravessar o rio Dnipro em algum lugar perto da região de Kherson. Novamente, estou aqui para dizer que qualquer ucraniano ou russo afirmando que eles vão atravessar a qualquer momento, não vão. Eles não têm a capacidade, eles não têm as tropas lá para atravessar o rio Kherson. Desculpe, rio Dnipro, de qualquer maneira importante para tomar terreno ou fazer um ataque surpresa. A Rússia precisaria de dezenas e dezenas ou milhares de mais tropas na área. Eles não estão movendo sistematicamente tropas de Kherson para Kursk. Então, esse tipo de movimento de tropas pioneiras e pontes flutuantes na Crimeia é projetado para guiar a atenção da liderança ucraniana. Eles podem estar fazendo isso? Vamos realocar tropas para Kherson. Estou te dizendo, apenas uma missão dos russos para confundir a liderança ucraniana. Eles não têm nenhum tipo de capacidade no terreno para atravessar massivamente o rio Dnipro. Sim, eles podem fazer isso com pequenos barcos e pequenos grupos de reconhecimento, mas não grandes unidades totalmente formadas. Estou afirmando que eles não têm essa capacidade no momento. Agora voltamos para a Rússia, meus amigos, onde ontem houve uma enorme interrupção da internet. Estamos falando de 35 regiões que abrangem 50 milhões de pessoas, o equivalente a aproximadamente 36% da população total. Alguns lugares estão sem internet há uma semana. As áreas em vermelho mais escuro também não possuem sinal de celular, como mostrado no mapa. Isso é enorme para Putin. Ele controla totalmente a mídia interna e a narrativa. Mas às vezes quando drones voam, quando algo explode ou algum tipo de informação está se espalhando que eles querem parar. É muito mais rápido para a liderança russa simplesmente cortar a internet inteira. Veja, é a Rússia. O que eles vão fazer? Não é um direito humano lá. Ninguém se importa se eles têm ou não têm internet. Quero dizer, a liderança não se importa. Então, se houver qualquer tipo de informação que eles queiram impedir de se espalhar, é tão fácil cortar a internet nessas áreas por alguns dias ou uma semana até que a tempestade passe e depois colocá-la para funcionar novamente. E é exatamente o que está ocorrendo. Eles não se importam em cortar a internet de 50 milhões de pessoas. Isso é enorme. Agora, meus amigos, eu quero guiar sua atenção porque essa informação acabou de sair. A Rússia emitiu outra rodada de títulos de guerra, ou apenas títulos do governo russo, porque eles estão em um déficit enorme. Muitos estão afirmando que a Rússia vai entrar em colapso, mas isso leva tempo. Um país tão grande e rico em recursos quanto a Rússia, com diversas fontes de receita, é muito difícil colapsar esse tipo de economia. Mas nós, como um coletivo ocidental, estamos fazendo isso. Está funcionando, sabe como eu sei, está funcionando. Porque um país que ganha uma quantidade massiva de dinheiro todo mês não está emitindo títulos. O que significa que eles não vão pegar dinheiro emprestado do próprio povo. A Rússia pegou quase 33 bilhões de dólares emprestados em 6 meses porque não pode arcar com a guerra. As receitas de petróleo e gás despencaram enquanto os custos da guerra disparam. Estou ciente dos comentários. Por causa da guerra entre Israel e Irã, os preços do petróleo subiram. Eles têm muitos amigos meus. Mas não ao ponto que os russos orçaram para 25 e 26. Mesmo com os preços atuais, continuam tendo prejuízo. Como ainda não estão ganhando o valor orçado, precisam pedir mais empréstimos para compensar a receita menor. O orçamento deles está com um déficit enorme e eles estão gastando excessivamente. O Kremlin atualmente pega emprestado a 15,2% por 6 anos e 15,5% por 11 anos. Curiosamente, a taxa de juros do Banco Central Russo é de 20%. Então, se eles estão pegando emprestado a 15%, é um fato interessante. Quer dizer, nem é suficiente para cobrir a taxa de juros, é menor que a taxa de juros.
Então, são termos muito ruins. Para quem dá o dinheiro, que são os russos. Além disso, eles não devolverão o dinheiro, já que deixaram de pagar suas obrigações diversas vezes. Por fim, de quem estão pegando o dinheiro? Do povo russo. São as pessoas e empresas comuns da Rússia que estão sendo forçadas a comprar esses títulos. É assim que acontece na Rússia, eles estão forçando as empresas a financiar a guerra. Você pode fazer isso por um tempo, mas não sempre, pois eles também ficarão sem dinheiro. O que estou dizendo aqui é que a Rússia está ficando sem e já ficou sem dinheiro. É um problema. Vou dizer novamente. Se você tem dinheiro, você não pede emprestado, eles não pedem. E com isso continuarei a ilustrar para você como o Império Russo e em todo o mundo. Sim, porque eles têm isso no Oriente Médio e na África. Como está desmoronando? Confira. O regime sírio caiu, Assad se foi agora, Assad foi apoiado pelo Irã e pela Rússia, Assad caiu. Eleição na Moldávia perdida, apesar dos enormes esforços do Kremlin. Sim, porque o presidente é pró-Ocidente. Candidato. Uma eleição romena perdida, apesar dos enormes esforços do Kremlin. Candidato pró-ocidental 1. O.W. Urban, na Hungria, a caminho de cair. Oposição com enorme vantagem nas pesquisas. E agora o Irã e eu estou afirmando neste canal que o regime iraniano vai cair. O regime iraniano é apoiado pela Rússia. A Síria era apoiada pela Rússia. Eles estão caindo um a um, desmoronando esses estados fantoches russos. O Irã não é um estado fantoche, mas está muito conectado e apoiado e deveria ter esse acordo de segurança. Então, podemos ver o Império Russo, o laço está se fechando cada vez mais e, ao mesmo tempo, vemos os russos pegando empréstimos massivos de dinheiro. Eles não estão ganhando dinheiro, seus territórios estão desmoronando, eles estão perdendo aliados à esquerda e à direita, enquanto a OTAN está ganhando aliados. Quer dizer, Suécia e Finlândia, ambos com militares muito fortes, se juntaram à OTAN e a Síria e o Irã estão caindo. Então você pode colocar esses dois em perspectiva. Qual lado está ganhando poder, qual lado está perdendo, se você olhar para a escala macro deste conflito. E agora eu vou ler você. Um dos analistas russos do Telegram, você acha que ele está prestes a entender o ponto, meus amigos, e vocês também? Peguem suas pipocas. Vamos aproveitar essa autoanálise de um analista russo do Telegram. Israel participou da operação contra o Irã por vários dias. A Rússia tem participado de operações contra a Ucrânia por muitos anos. A aviação israelense ataca alvos iranianos sem perdas, mantendo total superioridade aérea. A aviação russa sofre perdas, perde mais aeronaves do que produz. Durante a operação, Israel destruiu a principal administração política militar do Irã. A Rússia nem sequer consegue atacar o centro de tomada de decisões, muito menos eliminar a administração política militar para a Ucrânia. A defesa aérea israelense repeliu centenas de lançadores de mísseis, com poucos atingindo seus alvos. A defesa aérea russa permite que aeronaves agrícolas de motor leve, gazelas aéreas, passem por Israel. Os serviços de inteligência operam no Irã como se fosse sua casa. Quase não há atividade dos serviços de inteligência russos na Ucrânia. Isso não significa que, como alguns blogueiros de beleza nos dizem, você não precisa saber sobre isso. Tudo está lá. Israel ataca a televisão iraniana. Rússia não consegue parar a televisão ucraniana. Quando nos dizem que um dos países ainda não está em guerra, descobre-se que está em plena força. E aqui ele se refere à Rússia, porque, sim, vou dizer novamente, a Rússia não tem nada escondido, nada na reserva. Tudo o que eles têm está na Ucrânia, nas linhas de frente, exceto as armas nucleares. Aparentemente, uma guerra em grande escala para um dos lados significa jogar enormes quantidades de carne recém-mobilizada na frente, e não tecnologia. Adivinha qual? Isso vem do Telegram russo, então eles estão analisando a queda de mais um de seus amigos. Após a Síria, agora é a vez do Irã. Está se formando um padrão, os aliados russos estão desmoronando um a um e as receitas do orçamento do Estado russo desmoronaram. É uma análise excelente. Amigos, é ótimo ver os macacos fazendo autorreflexão. Meus amigos, agora viajamos para a Finlândia, país do qual sou um grande fã, porque aos meus olhos, como país, eles fazem tantas coisas corretamente que nós, Estônia, precisamos seguir, precisamos copiar, praticamente.
Por exemplo, a Finlândia se retira do Tratado de Ottawa, proibido por votação parlamentar de 157 a favor e 18 contra. Agora, isso é algo muito grande, porque a maioria dos países ocidentais e da OTAN estão no Tratado de Ottawa, que proíbe minas anti-infantaria. Agora, Estônia, Letônia e Lituânia, os países bálticos, ainda estão nesse tratado. Estonianos, nós vamos nos retirar 100%, só leva tempo. A Finlândia já fez isso, né? O que vimos na Ucrânia é que minas antitanque com minas de infantaria, se estiverem saturadas nas áreas de fronteira, com valas antitanque, arame farpado e drones supervisionando a área e artilharia pronta para atirar, essa defesa faz milagres. Funciona muito bem, mas você precisa ter grandes quantidades de minas anti-infantaria, minas antitanque. Então a Finlândia vai comprar minas anti-infantaria. E eles vão minar ao máximo as áreas onde os russos possam querer atacar, porque você não pode atacar de todos os lugares, existem certas áreas que só você pode, e você mina essas até o esquecimento. Nada atravessa a fronteira, é o certo a fazer. Parabéns à Finlândia, Kitos, irmãos nórdicos, esta é nossa defesa coletiva. Bem feito. Agora voltamos para a Ucrânia, porque o parlamento ucraniano também fez algo histórico, algo muito importante. O parlamento ucraniano aprova a lei sobre dupla cidadania. Em todo o mundo, em todo o globo, existem cerca de 60 milhões de ucranianos. Esse é um número enorme. Você ouviu certo, cerca de metade da população total da Ucrânia vive fora do país. Então eles sentem falta de casa. E agora você legalmente não poderia ter dupla cidadania? Bem, agora você pode. Esta lei unifica mais a população ucraniana do mundo inteiro e os liga de volta à Ucrânia. Ótima jogada do parlamento ucraniano. Meus amigos, agora vamos, e eu vou dar a vocês uma informação mais importante sobre o conflito Irã-Israel. Vou ser breve, prometo. O Irã está ameaçando fechar o Estreito de Hormuz agora. Esta é a atividade no Estreito de Hormuz apenas no dia 13 de junho, e estes são apenas petroleiros. E isso apenas serve para ilustrar o quão importante é este estreito para o transporte global, para os Estados Unidos, para a União Europeia, para a China e também para a Rússia. Estes são apenas petroleiros, suas atividades vão além disso. Então, o Irã tem capacidade para fechá-lo com força militar, com navios. Se eles fizerem isso, eu estou te dizendo, os Estados Unidos já estão se preparando para se envolver nesta guerra, eles entrarão em ação em breve. O Irã está ameaçando fechá-lo. Continuando sobre o envolvimento dos Estados Unidos, aqui podemos ver 12 Raptors F-20 e 2 se preparando para atravessar o Atlântico. Bonde para a Força Aérea Real. Lucky Heath, na Inglaterra, sendo seu destino final. Base Aérea Salt, na Jordânia. Os F-22 são, juntamente com os F-35S, os jatos de combate mais avançados do mundo. Quer dizer, depende de quem você perguntar. Os F-22 nunca foram exportados e apenas algumas centenas foram fabricados. E eu diria que eles ainda são os melhores aviões de combate do mundo. Por favor, discuta nos comentários, mas acredito que eles são melhores caças que o F-35. O F-35 é um melhor caça multiuso, mas em um combate aéreo, eu diria que o F-32 venceria atualmente. Isso não é apenas isso, mas espere, tem mais. Isso é meio que um comercial de loja de topo do Irã. Porque os Estados Unidos anunciam que estão enviando o grupo de ataque do porta-aviões United States Shipford para a Europa. Isso significa que 3 porta-aviões dos Estados Unidos e um britânico serão implantados perto de Israel e Irã. A quantidade de poder de fogo aliado na região será enorme e é realmente difícil descrever quão massivo é esse poder de fogo, esse golpe. Esses 4 porta-aviões carregam um porta-aviões consigo. O grupo de ataque tem mísseis Tomahawk suficientes e jatos de combate e bombardeiros para levar o Irã de volta à Idade da Pedra. Estamos falando de 4, então isso é suficiente para desmoronar impérios. Vocês sabiam disso em 2021, meus amigos? Rússia e Irã fizeram um acordo para o Irã comprar 50 caças Su-35 da Rússia. O Su-35 é um dos mais novos e avançados caças russos. Mais de uma vez, é um acordo massivo com quantidades massivas de dinheiro. 50 foram prometidos antes da invasão em larga escala em 2021. Quantos foram entregues? 0. Você está certo. Pegue o doce.
O acordo foi modificado em 2022. O Irã deu à Rússia 1.700 drones infantis em troca de 24 aviões de combate russos, mas a Rússia nunca entregou os aviões ao Irã. Então, em ambas as instâncias, a Rússia nunca cumpriu sua parte da promessa. E na segunda instância, eles receberam 1.700 drones e ainda não entregaram seus caças. Isso nos conta uma história interessante que muitas pessoas têm dificuldade em acreditar. A Rússia não consegue produzir aeronaves, eles não conseguem exportá-las, eles não conseguem vendê-las. Tudo o que eles têm está conectado à guerra na Ucrânia. Eles não têm nada extra. Algumas pessoas dizem, olha, agora você cutucou o urso, você realmente os irritou, o que eles vão fazer? Tudo o que eles fazem, eles já fazem, eles bombardeiam civis e hospitais. Quer dizer, o que? Não há para onde escalar, exceto para armas nucleares. Então, o Irã não conseguiu seus jatos de combate. Se tivessem, poderiam ter lutado com os F-35, mas não conseguiram, porque a Rússia não pode exportar nenhuma capacidade aérea. E meus amigos, vou terminar este vídeo como comecei, com um belo agrado para os olhos para vocês. Porque as milícias do Irã finalmente encontraram os veículos do Mossad, veículos dos operadores do Mossad dentro do Irã, os veículos que eles usavam para lançar drones e destruir a defesa aérea e os lançadores de mísseis iranianos. Confira, é um carro de carroceria universal que está carregando apenas madeira, não é madeira, é na verdade uma caixa que estava cheia de drones. Olhe para isso, muito bom. Isso é muito parecido com a Operação Spiderweb ucraniana, super similar. As semelhanças são loucas. Os iranianos só podem encontrar o equipamento após seu uso quando os lançamentos de mísseis já estão destruídos. Mas uma coisa tão fácil. E isso nos diz que Israel está operando no Irã com botas no chão sem problemas. Eles podem atirar e se esquivar, acertar e correr, e isso é enorme. A Rússia não pode fazer isso na Ucrânia, mas a Ucrânia está fazendo o mesmo na Rússia. Isso realmente mostra quem tem as operações de inteligência mais capazes, redes de inteligência.